a meu sangue gaúcho, digamos assim. Então, peraí, tá chegando alguém. Meu Deus. Com a avaliação de hidrostática, a gente encerra a parte de hidrostática, né? Na verdade, demorou mais do que eu pretendia que demorasse. E aí, esse trimestre acabou tendo 2 notas só, e eu não queria que isso acontecesse, mas foi o que temos, né, para o momento. E para os próximos, eu vou tentar fazer mais do que isso de atividade, né? No fim, como é uma metodologia nova, agora com esse 50% síncrono, eu confesso que acabei me perdendo, né, nesse processo, e aí demorei mais do que eu deveria nesse assunto de hidrostática, e aí, no fim, não deu para fazer muitas avaliações, né, muitas atividades avaliativas. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a parte de termologia, e essa parte de termologia vai praticamente todo o segundo trimestre, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o arquivo. Foi, né? Tá, então, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre a termologia, e a termologia, como o nome diz, né, logia vem do termo estudo, e termo vem de temperatura. Então, vamos estudar a temperatura e tudo que envolve ela. Então, dentro da termologia, a gente vai estudar a temperatura, o que é temperatura, qual é a definição física de temperatura. Todo mundo sabe o que é temperatura, né? Hoje, por exemplo, está 5 graus Celsius. Essa é a temperatura. Acho que está um pouquinho mais, né? Uns 8, de repente. Mas qual é a definição de temperatura? Qual é a definição de calor? Será que quando o dia está muito quente, isso é o calor? Então, é isso que a gente vai ver dentro da termologia. Como que esse calor se propaga, quais as formas de propagação do calor e mudanças de fase. Então, de sólido para líquido, líquido para gasoso, isso aí que a gente vai estudar aqui dentro da termologia. E a primeira parte da termologia, então, é a termometria. Metria vem de medida. Espera aí que tem alguém entrando. Metria vem de medida e termo de temperatura. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como medir a temperatura, tá? Então, a temperatura ela é definida como sendo uma das 7 grandezas fundamentais do SI. Então, ano passado, lá no primeiro ano, quando a gente viu, quando vocês viram, né, que eu não estava lá, as grandezas fundamentais do SI, elas são 7, e elas são ditas fundamentais, porque a partir delas a gente consegue definir qualquer outra grandeza. Então, são elas, vamos ver se eu lembro: comprimento, tempo, massa, temperatura, corrente elétrica, quantidade de matéria e intensidade luminosa, certo? Então, a temperatura é uma das 7 grandezas fundamentais do SI, que foi definido lá no século XIX. E ela, qual é a definição de temperatura? A temperatura está relacionada com o grau de agitação térmica das moléculas que compõem o corpo. Então, vamos pensar, cada objeto, cada corpo é composto de moléculas. Essas moléculas de átomos. Quanto maior a temperatura desse corpo, maior vai ser a agitação, maior vai ser o movimento dessas partículas. Ou seja, a temperatura vai estar relacionada com a energia cinética. Lembra que a energia cinética está relacionada com o movimento? Então, a temperatura está relacionada com a energia cinética dessas partículas. Quanto mais movimento elas tiverem, significa que mais temperatura ela tem. Quanto maior for a temperatura de um objeto, mais movimento vai ter as partículas que compõem esse objeto. Então, aqui a gente tem uma representação de uma rede cristalina, né? Esses pontinhos pretos são os átomos dela, e essas linhas ao redor representam o movimento. Aqui é baixa temperatura, então tem pouco movimento. Conforme a gente vai aumentando a temperatura, essas linhas que representam o movimento aumentam. Então, quanto mais a gente aumenta a temperatura de um objeto, mais agitadas ficam as partículas dentro desse objeto. Ok? Entendido isso? Tranquilo?
Vamos ver se alguém me chamou. Nada, sim. A nota que tem no SIGA é daquele primeiro trabalho lá. Certo, Vinícius? A prova eu ainda não corrigi. Tá, então, em laboratório, os físicos medem a temperatura na escala Kelvin. Então, a gente vai ver logo em seguida o que é essa escala Kelvin. Espera aí que tá chegando alguém, atrasado. A gente vai ver o que é a escala Kelvin logo em seguida. E embora não exista um limite... Meu Deus. Chegue na hora, gente. Agora eu fui grossa, né, Santiago? Embora não exista um limite superior de temperatura, todo mundo sabe que existe um limite inferior de temperatura. O que é esse limite inferior de temperatura? Ele representa a temperatura de menor energia cinética. Então, foi conseguido calcular isso, né? Fazer, teoricamente, qual seria essa temperatura menor, essa temperatura de menor energia cinética de um objeto. Na escala Celsius é definido como sendo o zero absoluto, e na escala Celsius equivale a menos 273,15 graus Celsius. Então, o que isso significa? Significa que essa é a menor temperatura que um objeto, que um corpo, que uma partícula pode chegar, ok? Se ele passar, então, lá no século XIX foi descoberto isso, né? E aí foi definido, foi constatado que é impossível diminuir a temperatura abaixo do zero absoluto, que é o zero na escala Kelvin, que equivale a menos 273,15 graus Celsius. Por que é impossível? Porque se eu for para uma temperatura menor que isso, significa que a partícula não tem energia nenhuma, certo? Ele significa que a partícula não tem energia nenhuma, ou seja, a partícula está morta. Então, é impossível a gente chegar abaixo do zero Kelvin, ok? Abaixo do zero absoluto. A menor temperatura que já se chegou experimentalmente até hoje foi 500 picokelvin. Então, 500 vezes 10 na menos 12. 0,0000, um monte de zero, mas não é zero absoluto, ok? Então, é impossível a gente chegar no zero absoluto, porque chegar no zero absoluto significa tirar toda a energia cinética da partícula. E a gente não consegue fazer isso, né? Para fazer isso, teria que matar a partícula. Ok? Tudo bem até aí? Bom, então, se vocês... Eu estou em outra página, se vocês falarem alguma coisa no chat aqui, eu não vou ver, tá? Aí me chame, se tiverem alguma dúvida. Bom, a temperatura, então, eu falei que ela está relacionada com o grau de agitação térmica das partículas, né? Com a energia cinética dessas partículas. Como é que eu meço isso? Como é que eu pego uma partícula e vejo lá o quanto que ela está se movendo? Na verdade, a medida da temperatura ela é uma medida indireta. A gente mede ela através de outras grandezas, como pressão e volume. Tá? E aí, para isso, é muito importante a gente definir um princípio do equilíbrio térmico. Então, o que é o equilíbrio térmico? Vamos supor que eu tenho um objeto com uma temperatura T1 e um outro objeto com uma temperatura T2. A temperatura T1 é maior que a temperatura T2. O que acontece quando eu coloco esses dois objetos em contato? Vai haver uma troca de energia do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que os dois objetos fiquem à mesma temperatura. Isso é o equilíbrio térmico, ok? Essa troca de energia, ela é sempre do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, como a gente fala no nosso dia a dia, né? A temperatura, a troca de energia vai sempre acontecer do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? Por que isso é importante? Tá? Então, fizemos essa análise, né? Se eu tenho dois objetos. E se eu tenho três objetos? Vamos supor que eu tenha três objetos. E aí eu sei que o objeto A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e eu sei que o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C. Então, eu posso concluir
que o corpo A e o corpo C também estão em equilíbrio térmico entre si. Ok? Conseguiram acompanhar essa análise? Se o A e B estão em equilíbrio, se o B e o C estão em equilíbrio, significa que o A e o C também estão em equilíbrio, né? E aí, a partir dessa definição, a gente pode pegar esse terceiro corpo, pode ser, por exemplo, um termômetro, ok? Então, se eu quero saber se eu e o Santiago estamos em equilíbrio térmico, ou seja, estamos com a mesma temperatura, eu pego um objeto, meço em mim, meço nele, se tiver igual, está em equilíbrio térmico. Então, esse terceiro corpo seria o termômetro, ok? Então, a partir dessa definição de equilíbrio térmico, a gente consegue construir instrumentos para medir a temperatura. Esses instrumentos são os termômetros. Então, esses termômetros, eles funcionam na capacidade de dilatação e contração térmica de certas substâncias, que são chamadas de substâncias termométricas. A gente vai ver daqui a algum tempo que quando a gente aumenta a temperatura de um objeto, todas as dimensões desse objeto aumentam também, ou seja, o objeto dilata. E é essa característica de dilatação quando eu aumento e contração quando eu diminuo que é usada para medir a temperatura. Tá? Então, essas substâncias termométricas são as substâncias que variam as características dela com a variação da temperatura. Nesses termômetros comuns, né, esses termômetros mais comuns aqui de vidro, essa substância termométrica é um fluido, que geralmente é mercúrio ou álcool, aqueles termômetros que tem de lembrancinha das cidades, sabe? Lembrancinha de São Joaquim, lembrancinha de Videira. Aqueles lá são álcool, porque álcool com algum corante, porque é mais barato, né, que o mercúrio. Mas qual que é o funcionamento? Como que funciona esse termômetro aqui? Então, aqui dentro tem um tubo capilar, dentro desse tubo vai esse fluido. Quando eu aumento a temperatura, ele vai dilatar, então vai aumentar a leitura naquela escala ali, ok? Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, isso nos termômetros comuns, né? Então, nesses termômetros comuns, a substância termométrica, que é a substância que vai variar as propriedades dela com a temperatura, geralmente é um fluido, mercúrio, álcool, e aí tem aqueles termômetros digitais, né? Como é que funciona aqueles termômetros digitais? Aqueles termômetros digitais, o que varia é a resistência. Então, lá dentro tem um resistor, quando varia a temperatura, varia a resistência, e aí essa é a substância termométrica nesses termômetros digitais, certo? Muito bem, então, tá. O meu termômetro agora eu já sei que ele, quando eu aumento a temperatura, vai aumentar a leitura aqui nessa escala, mas como é que eu sei que se aumentar 1 centímetro, aumentou 1 grau? Ou aumentou quanto, né? Então, para isso, para definir quanto que equivale, quanto que aumenta cada centímetro, cada partezinha ali do termômetro, a gente precisa definir as escalas termométricas, tá? Então, o que são as escalas termométricas? É o que a gente usa para definir a temperatura, né? Para a gente dizer, eu falei agora há pouco, né, que aqui deve estar uns 8 graus Celsius. Então, escala Celsius é uma escala termométrica. Ao longo da história, várias foram construídas, né? Atualmente, o que a gente tem em uso é a escala Celsius, que é o que a gente usa aqui no Brasil, a escala Fahrenheit, que é usada nos Estados Unidos e nos países europeus, e a escala Kelvin, que é adotada como unidade para temperatura no SI, e ela é a escala absoluta, como eu falei agora há pouco, porque ela tem o zero absoluto, ok? Então, a gente vai analisar essas 3 escalas, ver como construir essas 3, como foram construídas essas 3 escalas e como relacionar elas, tá? Então, sabendo como relacionar essas 3 escalas, a gente consegue relacionar qualquer escala, ok? Tudo bem até aí? Tá indo muito rápido? Tô acompanhando? Caiu minha internet? Tô sozinha aqui? Não, tá tudo bem, né? Então, tá. Então, a escala Celsius. Se você quiser construir uma escala termométrica, você precisa adotar 2 pontos fixos, um ponto inferior e um ponto superior.
A escala Celsius, ela foi definida como ponto mínimo, né? Um ponto embaixo, assim, mínimo. A temperatura zero para a temperatura do gelo fundente, ou seja, quando o gelo virar água, e a temperatura máxima, o segundo ponto fixo, como sendo a temperatura de ebulição da água, ou seja, 100 graus Celsius, tá? Isso tudo para a temperatura normal de 1 atm, ok? Então, a escala Celsius é definida como o zero na parte de baixo e o 100 na parte de cima, os dois pontos fixos. E ela é dividida em 100 partes iguais. Por isso que, às vezes, a escala Celsius é chamada de escala centígrada, né? Porque ela é dividida em 100 partes. Nós representamos uma temperatura na escala Celsius dessa forma aqui. 20 graus, a bolinha do graus, e o C maiúsculo. Então, isso daqui é 20 graus Celsius, ok? A escala Fahrenheit foi construída foi desenvolvida lá por um alemão, o Fahrenheit. Ele atribuiu o ponto mínimo para uma mistura de sal marinho, água e gelo, e o segundo ponto como sendo a temperatura de um corpo humano num dia qualquer. O que vale para nós é a relação entre a escala Fahrenheit e a escala Celsius. Então, a temperatura de fusão do gelo, que na escala Celsius é zero, na escala Fahrenheit equivale a 32 graus Fahrenheit. E a temperatura de ebulição, que na escala Celsius vale 100 graus Celsius, na escala Fahrenheit equivale a 212 graus Fahrenheit, ok? E outra diferença da escala Celsius para a escala Fahrenheit é que a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes. Então, de 32 a 212, 180 partes, ok? Nós representamos uma temperatura na escala Fahrenheit também por o valor, a bolinha do grau e o F maiúsculo. E aí, lemos 40 graus Fahrenheit, ok? E a escala Celsius, Kelvin, ela é conhecida como sendo escala absoluta, como eu já falei, né? Porque ela tem o zero absoluto. O que é o zero absoluto? É a menor temperatura possível de chegar. Ela foi obtida observando o comportamento de um gás, mantendo o volume constante, variando a pressão e temperatura. Ela também foi dividida em 100 partes iguais. E nessa escala, o ponto de fusão equivale a 273 Kelvin e o ponto de ebulição 373 Kelvin. E aí, lá em 1954, a escala Kelvin foi adotada como unidade para a temperatura no SI. Nós representamos uma temperatura na escala Celsius como o valor e o K maiúsculo, sem a bolinha do grau. Por que na escala Kelvin não tem a bolinha do grau? Porque a escala Kelvin é uma escala absoluta. Ela não é graduada como a outra escala, porque ela tem o zero absoluto, ok? Muito bem. Então, como comparar as três escalas? Nós temos a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A temperatura de fusão na escala Celsius equivale a 0 graus Celsius, na escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit, na escala Kelvin, 273 Kelvin. A temperatura de ebulição na escala Celsius equivale a 100 graus Celsius, na Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, na escala Kelvin, 373 Kelvin, ok? É isso que a gente vai usar para comparar as três escalas. Então, vamos lá. Como é que a gente constrói a relação entre essas três escalas? E aí a gente pode usar isso, como construir essa relação para qualquer outra escala, tá? Então, nós pegamos as escalas, pegamos os pontos que a gente conhece, que são referências, né? O ponto zero, o ponto de fusão e o ponto de ebulição em cada uma das três. E aí a gente pega um valor qualquer no meio dessas três escalas, tá? Então, isso daqui é uma temperatura na escala Celsius qualquer, que eu não sei, uma temperatura na escala Fahrenheit, uma temperatura na escala Kelvin. E aí eu vou construir essa relação como a gente faz semelhança de triângulo, só que é semelhança, nesse caso aqui, semelhança de comprimentos, tá? Então, esse comprimento aqui... Opa, tem alguém entrando. Ô, Kleber, chegou cedo para a segunda aula.
esse comprimento aqui está para esse comprimento aqui e para esse comprimento aqui, assim como esse comprimento está para esse e para esse, ok? O que isso significa? Como que a gente pode escrever isso daqui matematicamente? Essa distância aqui sobre essa distância vai ser igual a essa distância sobre essa, que é igual a esta sobre essa. O que é essa distância aqui? É o ponto final menos o inicial, né? Essa é a diferença. Então, vai ser temperatura em Celsius menos 0, dividido por essa distância aqui, que é 100 menos 0. Estão acompanhando? Isso vai ser igual a mesma coisa aqui nessa daqui. Essa distância aqui, que vai ser temperatura em Fahrenheit menos 32, dividido por essa distância aqui, que é 212 menos 32. E isso vai ser igual a essa distância aqui, que é a temperatura em Kelvin menos 273, sobre essa distância aqui, 373 menos 273. Acompanharam? Tudo bem até aí? Sim? Alguém falou alguma coisa? Não, tá lindo. Tá, ok. E agora vamos resolver isso daqui. Então, TC menos 0 fica TC, 100 menos 0, 100. TF menos 32 continua, 212 menos 32, 180. TK menos 273, TK menos 273. 373 menos 273, 100. Ok? A gente pode simplificar isso daqui dividindo todos os denominadores por 20. Então, se eu dividir 100 por 20, sobra 5. 180 por 20 sobra 9. 100 por 20 sobra 5 também. Então, essa é a relação, que é chamada de relação termométrica, entre as três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, se eu tenho lá um problema, quanto que equivale 32, não, 32 vai ficar fácil, né? 40 graus Fahrenheit na escala Celsius. Então, você vai pegar as duas primeiras equações, desculpe, vai substituir o valor do Fahrenheit e vai achar a temperatura em Celsius, tá? Essa relação aqui a gente sempre vai usar aos pares, são sempre em duas, tá? A gente nunca vai usar ela as três ao mesmo tempo. Se eu quero a relação de Celsius e Fahrenheit, você usa as duas primeiras. Se eu quero a relação de Celsius e Kelvin, a primeira e a terceira, e Fahrenheit e Kelvin, as duas últimas, ok? Então, resumindo, se eu quero passar de fazer a relação entre Celsius e Fahrenheit, você vai usar essa relação aqui, temperatura em Celsius sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. A relação de Celsius e Kelvin, você vai usar, então, essa aqui e essa daqui. Observe que tem um 5 dividido nos dois termos, né? Então, eu posso cancelar esse 5 aqui, e aí sobra TC igual a temperatura em Kelvin menos 273. Ou seja, se eu quero passar uma temperatura de Kelvin para Celsius, é só diminuir 273. Se eu quero passar de Kelvin para Celsius, é só somar 273, ok? E a relação entre Kelvin e Fahrenheit, você usa aquelas duas últimas lá que a gente tinha falado. Temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tudo bem? Exemplo. Alguém quer ler? Prof, eu posso ler. Pode, obrigado. Sob pressão atmosférica normal, um termômetro graduado na escala Celsius e outro graduado na escala termométrica arbitrária A se relacionam segundo o grau. Qual a indicação da temperatura de fusão da água na escala A? Muito bem. Então, como eu falei, aquela relação que a gente fez entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, aprendendo a fazer essa relação, a gente pode comparar qualquer duas outras escalas termométricas quaisquer, mesmo que eu não conheça. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho a escala Celsius, que a gente sabe,
que a gente conhece, e uma outra escala A, que eu não sei quanto que é. Mas eu sei como que essas duas escalas se relacionam, certo? Como que eu sei? Através do gráfico. Então, aqui, no eixo Y, eu tenho a escala Celsius, no eixo X, eu tenho a escala A, ok? Então, quando é 40 na escala Celsius, é quanto na escala A? Quanto? Não estou vendo o chat. Não falar nada. Olha lá. Quando é 40 na escala Celsius, é quanto na escala A? Quanto? Ai, cachorro chato. É 0, né? Porque é aqui que vai começar a tua escala ó. A, ó. Ok? Então, quando é 40 na escala Celsius, na escala A é 0. Quando é 90 na escala Celsius, é 100 na escala A, certo? E é isso que eu vou fazer para construir a relação entre as duas escalas e aí descobrir quanto que vale a temperatura de fusão na escala A. Como é que a gente faz isso? Dá para ver bem isso daqui agora? Não. Não, né? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Sim, prof. Tá escuro ou é a minha tela? Tá dando de ver bem. Tá, então vamos lá. Então, olha aqui, a gente vai construir duas retas aqui, uma representando a escala Celsius e outra representando a escala A. Quando é, como a gente mostrou lá no gráfico, quando é 40 na escala Celsius, é 0 na escala A. Quando é 90 na escala Celsius, é 100 na escala A, ok? E aí eu pego no meio dessas duas conhecidas, uma temperatura qualquer em Celsius, uma temperatura qualquer em A. E aí comparo dois comprimentos. Então, essa distância aqui, que é C menos 40, sobre essa distância aqui, que é 90 menos 40, vai ser igual a essa distância aqui, que é A menos 0, dividido por essa distância aqui, que é 100 menos 0, ok? Entenderam como construir essa relação? Então, vamos resolver aqui. Fica C menos 40 dividido por 90 menos 40. Então, continua C menos 40 e aqui vai ficar 50. A menos 0, A, 100 menos 0, 100. Eu posso dividir os denominadores tudo por 50, que é o mínimo, né? O mínimo múltiplo comum dos dois. E aí, desse lado sobra só C menos 40 e desse lado aqui sobra A sobre 2, ok? Isso aqui é chamado de relação termométrica. Então, se o problema pedir qual é a relação termométrica entre duas escalas A e B, por exemplo, você vai fazer isso, escrever, construir a relação entre as duas e chegar numa equação que relaciona as duas escalas de temperatura, tá? Então, isso é uma relação termométrica. É uma relação, é uma equação que relaciona as duas escalas, certo? Aí agora a gente vai resolver. Essa é a relação, e aí agora eu quero saber quanto que é a temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, a temperatura de fusão, na escala A. Então, eu vou pegar 0 graus Celsius e substituir no lugar do C. Então, C fica 0 menos 40 igual a A sobre 2. Desse lado sobra menos 40, 2 que está dividindo passa multiplicando, então a temperatura em A, que equivale a 0 graus Celsius, é menos 80 A. Ok? Conseguiram acompanhar, entender a questão? Alguma dúvida? Frio. Tudo certo? Tudo entendido? Beleza! Então, atividade. Tá? Então, assim, como eu falo então, né? Meu Deus. Deixa eu fazer a lista de chamada. Pera lá.
Ai, que frio. Hoje é primeiro. Lista de chamada, coloquei aí agora. Respondam. Não esqueçam. E aí, antes de eu abrir para vocês resolverem os exercícios, eu quero discutir uma outra coisa aqui, tá? Essa relação que a gente viu agora de Celsius, Kelvin e Fahrenheit, ela vale, deixa eu mostrar aqui, ela vale quando a gente está falando de temperatura, tá? Então, se eu quero transformar uma temperatura em Celsius para uma temperatura em Kelvin, por exemplo, eu vou usar essas relações aqui. Agora, se o problema está falando de variação de temperatura, aí a gente não pode usar mais essas relações. Por quê? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar outra janela aqui agora. Estão vendo meu caderninho? Sim? É que se eu sair eu não vejo mais. Sim, tá. Então tá, ó. Então, digamos que eu tenha uma variação de temperatura em Celsius, eu quero saber quanto que vale essa variação em Fahrenheit e Kelvin. A gente constrói as linhas que representam essas escalas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, e escrevemos os mínimos e os máximos. Então, 0, 32, 273, 100, 212 e 373. E aí eu quero variação. Então, uma variação é um intervalo, certo? Então, vai ter um certo intervalo aqui. Então, eu vou pegar essa distância aqui, que vai ser a variação em Celsius, essa distância aqui, que vai ser a variação em Fahrenheit, e essa distância aqui, que vai ser a variação em Kelvin. Eu não vou fazer mais uma temperatura em Celsius menos a parte de baixo. Lembra como a gente fez ali no anterior, quando a gente estava falando de temperatura? Eu não vou mais pegar esse do meio menos isso daqui, porque a distância que eu vou comparar é essa daqui. Então, vai ser essa distância aqui, que é a variação em Celsius, dividido por essa distância aqui, que é 100 menos 0. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Oi. Que lindo. Que é 100 menos 0. E aqui vai ficar essa distância aqui, que é a variação em Fahrenheit, dividido por essa distância aqui, que é 180. Igual a essa distância, que é ΔK sobre 100. Simplificando de novo por 20, fica a variação em Celsius sobre 5, igual a variação em Fahrenheit sobre 9, igual a variação em Kelvin sobre 5. Tá? Então, a diferença... Tá? A diferença de quando a gente tem temperatura para variação é que não vai mais ter aquele menos 32, menos 273. Por quê? Porque eu não estou fazendo mais uma temperatura no meio menos o inicial. O meu intervalo já vai ser a distância que eu estou comparando. Certo? Então, a gente vai usar essa relação aqui. Conseguiram acompanhar, entender? Sim? Joia? Então, tá. Muito bem. Então, já que entenderam tudo, exercícios. Cadê? Aqui.
esse exercício aqui vai ser uma avaliação já para o segundo trimestre. Ô, carambolas. Vai ser já uma avaliação para o segundo trimestre. Eu vou colocar lá no Siga Já, tá? Para que vocês resolvam e me entreguem até semana que vem. Uma semana de prazo tá bom, né? Mostrem todos os cálculos também, tudo bonitinho lá, para eu ver que vocês fizeram direitinho, que entenderam. E por que eu peço para que vocês mostrem o cálculo? Não é porque eu sou chata. É porque eu considero parcial, sabe? Se você fez todo o desenvolvimento certinho, chegou no final, errou uma divisão, errou uma soma, eu não vou dar toda a questão errada, eu vou considerar parcialmente, né? Por isso que eu peço para que mostrem os cálculos. Certo? Então, vamos lá. Fazer um app em programação para resolver os exercícios. Olha, pode ser. Ah, teve um ano que eu fiz um projeto junto com o Kroll, e que eles faziam os meus exercícios lá em programação. Muito bem. Ai, que frio. Enquanto vocês vão pensando aí nos exercícios, eu vou colocar lá no Siga Já. A gente está terminando o primeiro trimestre, né? Como vocês devem saber. Geralmente, eu faço um pré-conselho, assim, interno, né? De mim com vocês. Entre nós, assim, para saber o que dá para melhorar, o que tá bom, o que dá para continuar, o que dá para melhorar. E aí eu queria ver com vocês o que vocês acharam desse primeiro trimestre. Passou voando, né? Eu achei muito rápido, eu achei que eu não consegui me organizar, eu achei que não foi muito bom, e aí eu queria ver o que vocês acharam, sabe? Não pensem que eu vou levar para o lado pessoal, que eu vou fazer perseguição, que eu vou... Nada disso, eu só quero que a gente consiga melhorar esse processo. Eu sei que é uma matéria que é difícil, que todo mundo tem, a grande maioria tem dificuldades, então a ideia é que a gente consiga conversar para melhorar esse processo de aprendizagem de vocês, né? O que dá para fazer para que vocês consigam entender melhor. Ai, tô tremendo de frio. Enquanto vocês pensam, vocês casar. Oi? O que eu achei bom no primeiro trimestre foi que você explicou a matéria, passou esse exercício e corrigiu esse exercício. Pra gente que não conseguiu fazer, entender como que é para fazer e se fez errado, enfim. Tá, então corrigir os exercícios é bom. Ai, tô morrendo de frio. Hoje é dia 1º de julho, segundo. Tá, muito bem, gostei. O que mais? Aquela experiência da prova em 2 aulas, não foi boa? Foi bem desesperador. Você não estava com saudade disso? Daquela sensação de prova de ai, não vai dar tempo, não foi boa? Não. Não é, não vai dar tempo. Não deu tempo. De vocês eu não corrigi ainda. Não corrigi ainda. Daí eu não sei se foi bom, se não foi bom. Tá, mas eu imaginei. Só uma, Henrique, tá triste? Não é nada, só uma. Só uma é tranquilo. O professor, sabe uma coisa que eu acho que dava de acrescentar? Quando for mostrar o conteúdo, né? Dar o conteúdo pra gente, passar uns exercícios, como exemplo, uns exercícios mais difíceis. Porque às vezes na hora a gente pensa, meu Deus, entendi tudo, que bom. Aí vai fazer os exercícios, são mais complicados e trava na hora. Essa foi a intenção daquela questão 4. Lembra aquela 4 que a gente ficou 2 aulas para corrigir, para resolver? Essa era a ideia, né? Que a gente fizesse como exemplo uma mais difícil, que daí, se sabendo a mais difícil, a gente sabe a mais fácil, né?
Muito bem, e o que mais? Então, como eu falei já, né, eu acho que a gente devia ter mais atividades avaliativas, mais avaliações, né, que aí não fica muito pesado nenhuma, né, dilui ali os pesos, então é melhor, porque se vai mal em uma e recupera em outra, e fazendo assim como foi feito esse só 50%, se errar uma já era, né, se for mal em uma já era, então nos próximos eu pretendo fazer mais avaliações, geralmente eu faço bem mais avaliações, e aí, só que, como eu falei, né, nesse aqui eu me perdi totalmente nesse, porque como eu pensei o seguinte, tá, então 50% das aulas são síncronas, e aí eu foquei em dar todo o conteúdo síncrono, não precisava ter feito isso, né, e daí ocupou muito tempo, porque como são aulas a cada 15 dias, então foi um trimestre inteiro para terminar um conteúdo, não foi bom. Enfim, experiências para os próximos, né? Muito bem, então vamos lá fazer os exercícios. Mais alguma coisa que queiram falar? Tá tranquilo? Conseguem me entender bem? Eu passo muito rápido? Sei lá. Sou muito grossa, que nem diz o Santiago. Que nada. Ih, Santiago, não viu nada. Tá, eu vou colocar. Daí eu vou desligar a câmera e o microfone aqui, que daí eu vou ficar mexendo lá. Mas qualquer coisa me chamem, tá? Eu vou colocar os. Oi? Eu ia pedir se depois você poderia dar uma passadinha em cada questão, tipo, mais ou menos como é que se resolve. Tá, eu vou colocar tudo lá no Siga, então, os slides e essa lista aqui, que daí vocês já conseguem acessar lá e respondendo por lá, tá?
tá lá já. Aí confiram se vocês já conseguem entrar. Só eu vou colocar, eu coloquei a lista lá como dentro dos tópicos de aula também, mas eu vou colocar ela em tarefas, tá? Para vocês conseguirem enviar por lá também, tá? Feito, tá lá como atividade também. Vocês querem que leiam as questões, então? Então, vamos lá. Primeira questão. Um estudante observa que em certo instante a temperatura de um corpo na escala Kelvin é 290 Kelvin. Após 2 horas, esse estudante verifica que a temperatura desse corpo na escala Fahrenheit é 86 graus Fahrenheit. Nessas 2 horas, qual foi a variação da temperatura do corpo na escala Celsius? Então, você pode, nessa questão aqui, você pode ou passar tudo para Kelvin, calcular a variação e aí transformar a variação de Kelvin para Celsius, ou pode passar tudo para Fahrenheit, calcular a variação e passar a variação para Celsius, ou você pode passar tudo para Celsius e calcular a variação, certo? Passa 290 para Celsius, passa 86 Fahrenheit para Celsius e calcula a variação, temperatura final menos a inicial. Ok? Acompanharam? Acho que é o mais fácil, né? Transformar tudo para Celsius e calcular a variação. Certo? Entenderam a questão 1? Posso seguir? Sim, Pro. Tá. Questão 2. Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era a mesma tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit. Qual era essa temperatura? Tá, então, existe um valor de temperatura que dá o mesmo valor, o mesmo resultado nas duas escalas. Ou seja, tem uma temperatura Celsius que é igual a uma temperatura Fahrenheit. Então, você pega a equação lá, é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. No lugar do C, coloca F e descobre quanto que é essa temperatura em Fahrenheit. Ou, no lugar do F, coloca C e descobre quanto seria essa temperatura em Celsius. Na verdade, dá no mesmo, porque as duas vão ser iguais, entenderam? Então, no lugar do F aqui, você coloca C e descobre quanto que é esse C aqui. Certo? Vai dar no mesmo se você colocar o C aqui ou se colocar o F aqui, né? Acompanharam? Entenderam? Porque a temperatura em Celsius vai ser igual à temperatura em Fahrenheit. Ok? A questão 3 é aquela igual do exemplo, né? A única diferença é que agora, deixa eu ver se está lá. Ele está pedindo a temperatura de ebulição, então você vai construir a relação entre a escala Celsius e a escala A.
como a gente fez lá no exemplo, e aí, no lugar da temperatura em Celsius, você coloca a temperatura de ebulição, que é 100 graus, e descobre quanto que é 100 graus na escala A. Ok? Questão 4. Se você não for falando nada, eu vou seguindo, tá? Questão 4. Um termômetro de gás sob pressão constante marca 20 graus X quando o volume do gás é 50 centímetros cúbicos e 90 graus X quando o volume do gás é 60 centímetros cúbicos. Letra A. Determine a relação entre a temperatura e a grandeza termométrica através de uma função termométrica. Letra B. Qual é a temperatura quando o volume for 80 centímetros cúbicos? Então, como eu falei lá, se a gente sabe construir aquela relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, a gente pode relacionar qualquer escala de temperatura com qualquer coisa. Pode ser volume, pode ser altura, pode ser peso, pode ser o que for. Ou uma outra escala, como a gente fez nesse exemplo ali, que é igual nessa questão 3, e como é esse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, a gente vai comparar uma escala X com o volume, tá? Então, numa coluna você vai colocar a escala X, na outra coluna você vai colocar o volume. Quando o volume for 20, quando a temperatura for 20, o volume é 50. Aí lá em cima, quando a temperatura for 90, o volume é 60. Coloca uma temperatura qualquer no meio, um volume qualquer no meio. E aí faz aquela relação que a gente fez lá, tanto no exemplo quanto nas escalas de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Ok? Determine a função termométrica. Função termométrica, relação termométrica é aquilo que eu mostrei lá. É uma equação que relaciona as duas grandezas, nesse caso, a escala X e o volume. E aí, na letra B, você substitui o valor do volume e encontra quanto que vale a temperatura. Certo? Conseguiram acompanhar a letra 4? A questão 4? Sim, prof. Beleza. 5. Há várias versões fantasiosas sobre a escolha de Fahrenheit para os pontos fixos de sua escala. Segundo uma delas, ele queria que a temperatura do corpo de sua esposa fosse 100 graus Fahrenheit. Se isso fosse verdade, qual seria essa temperatura em graus Celsius? Então, é só transformar 100 graus Fahrenheit para a escala Celsius. Usa aquela relação lá, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Substitui 100 no lugar do F e encontra o C. Ok? 6. Um turista brasileiro trouxe dos Estados Unidos um termômetro clínico de cristal líquido, uma fita plástica em que existem pequenos retângulos que se tornam coloridos quando a fita é colocada na testa do paciente. Embora graduado nas escalas Celsius e Fahrenheit, a maioria dos valores não se correspondem. Determine A. As temperaturas limites dessa fita em graus Celsius, analisadas com os valores assinaladas, com os valores 94 graus Fahrenheit e 104 graus Fahrenheit. Então, é só passar 94 graus Fahrenheit para Celsius, 104 graus Fahrenheit para Celsius também. Letra B, a temperatura em graus Fahrenheit do valor equivale a 37 graus Celsius. Então, passar 37 graus Celsius para Fahrenheit. Ok? Questão 7. Suponha que em um livro de física muito antigo você encontra referência a uma escala termométrica G, cujos pontos fixos adotados sejam menos 20 graus G para a fusão do gelo e 130 graus G para a água em ebulição. Determine a relação entre a escala Celsius e a escala G, e B, a temperatura em graus Celsius que corresponde a 70 graus G. Então, você vai fazer a mesma coisa. Numa coluna, a escala G, em outra coluna, a escala Celsius. Quando é menos 20 graus G, é a temperatura de fusão. Então, é o zero na escala Celsius. 130 graus G, 100 graus Celsius. Pega uma temperatura qualquer em G, uma temperatura qualquer em Celsius, essa distância sobre essa, igual a esta sobre essa. Aí, letra A é a equação que relaciona Celsius e G, e a letra B você substitui o valor no lugar do G e encontra a temperatura em Celsius. Ok?
Conseguiram acompanhar? Sim, prof. Beleza. Questão 8. Uma panela com água é aquecida de 25 graus para 80 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit? Então, isso daqui, ele não quer uma temperatura qualquer, não é para passar 25 para Fahrenheit ou Kelvin. Ele quer a variação. Então, quanto que dá essa variação em Celsius? A variação em Celsius de 25 para 80 dá 55. Eu quero saber, 55, uma variação de 55 graus Celsius, equivale a uma variação de quanto na escala Kelvin e de quanto na escala Fahrenheit, certo? Então, nessa daqui, vocês vão usar aquilo que eu mostrei lá no meu caderninho, lá quando eu falei de variação, ok? Na questão 9, julgue as afirmações abaixo. A escala Celsius atribui 0 graus para o ponto de fusão do gelo e 100 graus para o ponto de ebulição da água. 2. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. 3. 1 grau Celsius equivale a 1 graus Fahrenheit. Estão corretas. Aí analisem aqui qual que é a correta desses itens aqui. E questão 10. O álcool ou etanol possui ponto de fusão igual a menos 114,1 graus Celsius e ponto de ebulição igual a mais 78,5 graus Celsius. É por isso que em temperatura ambiente, cerca de 20 graus Celsius, o álcool é líquido. Passando para a escala Kelvin, o ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol são, respectivamente, os iguais. Então, passa lá, menos 114,1 para Kelvin, passa 78,5 para Kelvin, e aí vê qual dessas questões aqui que está certo. Vocês vão ver que se vocês usar 273, não vai dar nenhuma dessa daqui. Então, você tem que usar 273,15 para dar exatamente aqui nesses itens, tá? Então, considerem que temperatura em Celsius, vamos só colocar Celsius igual a K menos 273,15, que é o valor exato, né? Ok? Acompanharam? Alguma dúvida? Então, eu vou deixar vocês trabalhando. Qualquer coisa, me chamem, tá? Tá bom, prof.
pessoal? Se não tem mais nenhuma dúvida, então eu vou liberar vocês aí uns minutinhos mais cedo. E qualquer coisa, mandem e-mail se tiverem dúvidas sobre os exercícios. E aí fiquem atentos no Siga lá, que logo eu vou, né, entre essa semana que vem eu vou colocar as notas da avaliação. Se por acaso tiver alguma nota 0 lá, significa que não foi entregue a avaliação. Então, se eu colocar uma nota 0 e vocês tiverem me entregado, me manda um e-mail dizendo que entregou, que tem alguma coisa errada, que daí a gente confere. E aí fiquem atentos também lá no Siga, que eu vou dar orientações sobre a reavaliação também. Certo? Então tá. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.